Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação da Associação dos Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense, programa produzido pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Estamos fazendo uma sequência de programas sobre os direitos fundamentais do homem. E hoje pretendemos trabalhar os direitos fundamentais, enfocando principalmente a questão da infância e da adolescência. Para este programa, temos o prazer de contar com a participação da promotora doutora Daniele Silva de Carvalho, que é promotora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito da Criança e do Adolescente. E a gente sabe que o motivo desses programas nossos é em função da comemoração dos 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. E também porque, proximamente, em 2018, estaremos também comemorando 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos Fundamentais pela ONU. E é importante voltar a discutir direitos e deveres de todo cidadão. No preâmbulo da própria Declaração dos Direitos Humanos, lê-se um pequeno trecho que diz assim: a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal como ideal comum a ser atingido pelos povos e por todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e a liberdade na sua promoção, por medidas de ordem e tal, aquela coisa toda. Então, a primeira questão que eu levantaria seria essa. Como vê essa declaração, a senhora como promotora da infância e da adolescência? Na verdade, assim, eu acho que a gente está muito bem servido, né, de normas e de convenções que protejam e que prevêem esses direitos. A Declaração Universal dos Direitos da Criança é um pouco posterior à Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Ela é de 59. Um pouco depois, a gente tem o ECA, a gente tem a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é de 89, e, na verdade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, eles vêm reconhecidos um pouco depois dos direitos fundamentais do homem adulto, digamos assim. Existe, na verdade, uma grande passagem, um degrau importante que a criança, os direitos da criança e do adolescente sobe no momento em que a criança e o adolescente para de ser vista mais como objeto de direito e passa a ser vista como sujeito de direitos. Né? Durante muito tempo, a criança, como uma pessoa que não produzia, propriamente dito, ela era vista mais como um direito de seus pais do que como uma pessoa sujeita a ela mesma, sujeita a ela mesma a muitos direitos. Ela era mais vista como objeto que como sujeito. Quer dizer que no desenvolvimento das declarações, vamos chamar assim, os direitos universais foram declarados em 48. Posteriormente, há uma declaração específica voltada para direitos da criança e do adolescente. E no Brasil, nós temos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, assim, a gente começa a prever
né, os direitos das crianças, não, mas a partir do momento em que você começa a perceber que cuidar da criança ou adolescente e provê-lo de todos os direitos possíveis é formar um cidadão melhor no futuro. Enfim, essa noção de que o futuro do país, o futuro da humanidade, o futuro da nação depende de uma criança bem formada, ela faz com que os direitos da criança comecem a ser reconhecidos sempre um pouco posteriormente aos direitos humanos, né, lato sensu, os direitos da pessoa adulta, digamos assim. O ECA, na nossa legislação, né, é considerada uma lei muito moderna, uma lei muito completa, mas a gente sabe também que é muito mais fácil prever direitos no papel do que efetivá-los, né, garanti-los na vida real, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem muito o que caminhar até conseguir ver na prática, implementado na prática, todos aqueles direitos que a gente vê. E é interessante a senhora ter acentuado que a Declaração dos Direitos da Infância e da Adolescência, eles partiram de uma premissa do momento em que a criança foi considerada como sujeita de direitos, e não simplesmente como a infância dependente do adulto, mas sim como sujeito de direitos. Isso está na história também, na origem da própria elaboração do ECA. E aí a gente evoluiu para um estágio em que, hoje em dia, inclusive, a criança é vista como destinatária prioritária desses direitos, como um ser em desenvolvimento, como uma pessoa que ainda precisa de mais proteção e com essa ideia mesmo do futuro da nação, né? Então, os direitos, eu acho que eles estão até muito bem previstos. O nosso desafio agora é conseguir efetivá-los, né? Conseguir colocá-los em prática. Sim. E a senhora, como promotora de infância e adolescência, como é que é essa atuação a partir até dessa visão de direitos? Olha, infelizmente, né, o que a gente observa é que ainda falta muita coisa. O ECA diz que é direito, é dever da família, da sociedade e do Estado, nesta ordem, promover os direitos da criança e do adolescente. E esses direitos vão da educação, da saúde, do lazer, da convivência familiar, da convivência comunitária, ao esporte, enfim, toda uma gama de direitos que são previstos e que a gente vê que ainda falta muito, né, para ser implementados. Eu sou promotora da infância e da juventude em São Gonçalo, que é um município aqui muito, muito próximo da gente, mas de características muito diferentes de Niterói, né? É um município muito pobre. E o que a gente vê diariamente na Justiça da Infância e Adolescente são crianças e adolescentes cujos direitos mais básicos são violados desde o primeiro momento, desde a primeira infância, né? É o pré-natal que não é feito, antes do pré-natal é o planejamento familiar que não existe, são mães dando à luz sem a menor condição de dar conta de educar e de criar aquelas crianças que elas dão à luz, muitas mães adolescentes, a falta de educação dos próprios pais, que se reflete nas próprias crianças, muita criança fora da escola, muito comum. A Justiça da Infância e Adolescente, ela é a justiça que pega assim, realmente a camada mais desprovida de recursos e a mais carente da efetivação desses direitos fundamentais. Então, são muitas crianças abandonadas, muitas crianças em abrigo. A gente acompanha as crianças, cada criança hoje em dia que está, o nome atual da legislação é acolhimento institucional. As crianças que estão acolhidas institucionalmente, ou seja, afastadas das suas famílias, vivendo em abrigos, são acompanhadas individualmente pela Justiça da Infância hoje, sempre numa perspectiva de tentar fazê-las retornar para a família, ou se a família não tiver condição de recebê-las, que elas sejam encaminhadas para uma família substituta, onde elas possam ter aqueles direitos de convivência familiar, comunitária, saúde, educação, minimamente efetivados. Mas é uma quantidade muito grande de crianças que ainda não têm acesso a isso. A gente ainda tem muitos abrigos por aí, muitas unidades de acolhimento institucional,
muita criança afastada e muitas outras que não estão nos abrigos, mas que talvez até devessem estar, porque estão no âmbito da sua família biológica em situação de abandono. É muito comum a gente receber, hoje em dia a gente tem um canal de ouvidoria, de denúncias por telefone, que diariamente despeja nas nossas caixas de e-mail uma série de denúncias de infração aos direitos da criança, criança abandonada em casa sozinha pelos pais, criança que está fora da escola aos 10, 11, 12, 13 anos de idade, crianças portadoras de necessidade especial que não recebem o apoio nem da família, nem da sociedade, nem do Estado, como o ECA prevê. Então, a Justiça, o ECA prevê todo um sistema de garantia de direitos que envolve conselhos tutelares, com parceria das escolas, com parceria dos órgãos de assistência social, da saúde, da própria promotoria, do juizado. E a gente fica no dia a dia tentando analisar cada um desses casos e fazer ver o que pode ser feito em cada um desses casos para que essas crianças tenham esses direitos garantidos. Em muitos casos a gente consegue melhorar, em outros casos é muito difícil, porque são muitos os casos e são muitos os problemas, mas a verdade, a gente tem feito muito mais encaminhamentos para adoção, encaminhamentos das crianças para colocação em família substituta. Isso tem acontecido mais rápido do que antigamente. Antigamente acontecia muito da criança envelhecer no abrigo, envelhecer acolhida. Isso acontece muito menos hoje, porque a gente reavalia cada criança abrigada tem sua situação reavaliada a cada 6 meses, numa audiência com o juiz. Então, a gente... Enfim, é um trabalho longo, árduo, mas que tem tido progresso. E eu acredito um trabalho muito difícil também, porque a promotoria ela vai trabalhar com a criança que não teve o exercício dos seus direitos fundamentais, nem na família, nem na comunidade e nem por parte do Estado. Porque se a gente for olhar o direito à escola, a frequência à escola, isso é um compromisso no caso da municipalidade, é um compromisso do Estado. Então, se a criança não teve acesso à escola ou não tem permanência na escola, isso aí é uma causa a ser discutida com o dever do Estado, porque a cada direito corresponde um dever. Nós estamos chegando já ao final do nosso primeiro bloco, trabalhando a questão dos direitos humanos fundamentais, enfocando mais os direitos da criança e do adolescente, com a participação da doutora Daniele Silva de Carvalho, promotora da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Telespectadores, permaneçam conosco. Após um pequeno intervalo, daremos sequência ao segundo bloco. Senhores telespectadores, estamos desenvolvendo o segundo bloco do programa ASPIUF em Ação, trabalhando direitos humanos fundamentais, enfocando mais particularmente os direitos da criança e do adolescente, contando com a participação da doutora Daniele Silva de Carvalho, promotora da Justiça, promotora pública, exatamente voltada para os direitos da criança e do adolescente. No primeiro bloco, terminamos falando um pouco sobre as dificuldades do próprio exercício do Ministério Público aqui próximo a nós, em São Gonçalo, e talvez seja uma situação
mais ampla do que só de São Gonçalo, em relação às crianças que são encaminhadas para a promotoria. E aí a gente pergunta, nós precisamos partir para educar, formar para os direitos, ou seja, para as pessoas poderem efetivamente assumir os seus direitos de terem as condições básicas para o exercício da própria vida. Não seria esse o caminho? Não, sem dúvida. A gente roda e acaba sempre voltando para esse mesmo ponto, que a solução de verdade para essas questões todas está na educação. Está na educação dos pais dessas crianças, para que eles saibam exatamente em que momento eles devem vir a ser pais, de quantas crianças devem ser pais, quando eles forem pais, quais são os seus deveres em relação a essas crianças, quais são os seus direitos em relação a essas crianças, o direito à educação, o direito à saúde que eles têm, como exigir, né? Enfim, essa é uma solução que a gente sabe de longo prazo. E aí a gente até acaba trazendo aí essa história da redução da maioridade penal, né? Que é o que está super em voga agora. O que a gente observa no dia a dia, acompanhando esses casos todos de criança em situação de risco, que é como a gente chama na promotoria, é que crianças não têm o Estado presente em sua vida em momento nenhum. Não tem o Estado presente na sua vida no momento em que seus pais decidem ter filhos, não tem o Estado presente para garantir educação de qualidade, não tem o Estado presente para garantir uma moradia adequada, condições de segurança, uma educação, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. O Estado, muitas das vezes, só aparece na vida do menino de 13, 14 anos, quando ele comete um ato infracional. Né? E na vida da família, o Estado está muito presente na cobrança. Porque a gente sabe que o Estado brasileiro é um ótimo cobrador, mas de serviços de condição fundamental, o Estado não está presente. Pois é, são crianças privadas de tudo, privadas de uma família estruturada, privadas da saúde, privadas de educação, que vivem em locais muito perigosos, em que o grande poder, na verdade, às vezes é o poder do crime, né? E aí, aos seus 12, 13, 14 anos de idade, já se veem envolvidos com tráfico de drogas, com pequenos furtos, com roubo à mão armada, e aí o Estado aparece na vida deles nessa hora, na hora do cometimento do ato infracional. Então, reduzir a maioridade penal é uma solução? Não é uma solução. Até porque não estão começando a cometer atos infracionais graves aos 16. Antes disso, já tem adolescentes cometendo ato infracional grave. A gente tem uma solução de longo prazo, que é a solução verdadeira, que é essa solução da educação, de viabilizar realmente os direitos fundamentais em sua plenitude. Mas existem soluções, a gente precisa de soluções mais imediatas, precisamos. Realmente, está crescendo o número de adolescentes praticando ato infracional. Ato infracional é como a gente chama a prática análoga ao crime, né? Para o adolescente, ato infracional. Cresce vertiginosamente, cresce também em função de já se ter percebido que a punição, que as medidas aplicadas são mais leves. Então, eles são agenciados cada vez mais cedo para cometer o crime. A gente precisa, sim, de medidas mais imediatas, mas existem medidas mais imediatas a serem tomadas que não é necessariamente a redução da maioridade penal. Porque o reconhecimento do adolescente como uma pessoa ainda em desenvolvimento, que merece um tratamento especial, que merece uma medida mais de ressocializar do que de punir, isso é uma coisa que a gente deve manter, da qual a gente tem que se orgulhar. Né? Não precisa mexer nisso. O ECA realmente pode ser modificado, eu acho que deve ser modificado, porque para se adequar à nossa realidade. Atualmente, a realidade é que a medida socioeducativa, que é como se fosse a pena que é aplicada para o adolescente, a mais grave de todas é a internação. A segunda, a mais grave, é a semi-liberdade. A internação, ele fica lá o tempo todo, né? Como se fosse preso mesmo. A semi-liberdade, ele sai para estudar, ele sai no final de semana. Quando o ato infracional cometido é muito grave, o juiz aplica para o adolescente a medida de internação.
O que a lei diz? A lei não fala em prazo para essa medida. A lei diz que a internação desse adolescente será reavaliada a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses vem um relatório lá da unidade onde o menino está internado, dizendo como é que está o comportamento dele. E o que o ECA diz é que na reavaliação dessa medida, o juiz, o promotor, eles têm que considerar o comportamento do menino durante o período de internação. Disso decorre que realmente um adolescente que cometeu um ato infracional muito grave, se comportar exemplarmente durante 6 meses de internação, a rigor da lei, pelo que prevê o ECA, ele deve ser colocado ou em liberdade ou ter a medida dele progredida para semi-liberdade. Acho que isso poderia mudar. A gente pode prever internação com prazo, a gente pode estender essa internação até 6, 7, 8 anos, se for necessário. Agora, também só não adianta. A gente precisa ver como é que está sendo feita essa internação. Esses locais em que esses meninos ficam internados, eles oferecem alguma possibilidade de ressocializar? Já que agora o Estado apareceu na vida desse adolescente, o Estado está fazendo ali, está dando para ele meios de repensar a sua vida, de procurar novos caminhos, de sair dali com novas alternativas. Porque simplesmente trancafiar ali por um tempo, contar no relógio o tempo para ele sair, e ele sair dali do mesmo jeito que entrou, pior, isso para a sociedade também não interessa. É porque, na realidade, nosso sistema prisional, ele não é um sistema de ressocialização, não é um sistema pensado para, diríamos assim, a reformulação da vida das pessoas. É um sistema que a gente não percebe bem quais são os objetivos, talvez a punição pela punição. É o alijamento da sociedade, é botar ali dentro para separar da sociedade aquelas pessoas que estão, teoricamente, né, que estão fazendo mal para a sociedade. Só que isso tem um prazo, não pode deixar todo mundo ali a vida inteira. Então, e se isso é assim no sistema prisional, isso ser assim no sistema socioeducativo, que é o que se destina aos adolescentes, é ainda mais grave. Porque quanto mais novo, né, maior a chance, em tese, de você conseguir ressocializar, de você conseguir mostrar novas perspectivas. Então, o adolescente realmente teoricamente, né, e tem tudo para ter mais chances de se ressocializar, de aprender novas coisas, de sair com novas perspectivas. E a unidade de internação, o sistema socioeducativo, deveria estar preparado para isso. Então, na verdade, a solução para essa situação caótica que a gente vê hoje tem esses dois lados. Tem a medida de longo prazo, que é a única efetivamente verdadeira, que é a efetivação dos direitos dessa criança, especialmente da educação, a saúde, desde o primeiro momento, da família e da criança, para que ela não seja empurrada para o mundo do crime como acontece hoje. E numa perspectiva mais imediata, porque a gente tem problemas que precisam resolver hoje, uma revisão desse sistema socioeducativo, no sentido de você possibilitar que o juiz fixe prazo para as medidas que levem em consideração, sim, a gravidade do ato infracional que o adolescente cometeu, né, para que ele fique mais tempo internado, para que a sensação da sociedade também não seja uma sensação, né, de impunidade, para que ele realmente responda pelo ato que ele cometeu e tenha mais tempo, porque quanto mais grave o ato infracional que ele cometeu, provavelmente maior o comprometimento dele eticamente, né, moralmente, mas é normal que ele precise de mais tempo internado para rever os seus atos e para se ressocializar. Então, alterações no ECA, nesse sentido, já trariam para a gente, para a sociedade, o resultado que a gente espera, sem precisar mexer na maioridade penal, que eu acho que realmente não vai fazer essa diferença toda que a gente acha. Inclusive porque a própria maioridade penal, a redução da idade da maioridade penal, ela não leva muito em conta a questão da possibilidade da reeducação dos indivíduos. Porque na educabilidade do indivíduo, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil e também a Conferência dos Bispos do Brasil, quando discutem a questão da redução da maioridade, eles acentuam de que o ser humano, em qualquer estágio em que ele está, ele tem condição de modificar-se, ele tem condição de reeducar-se.
desde que ele queira e, ao mesmo tempo, as circunstâncias que o envolvem possibilitam ou apoiem essa mudança. E nisso, a longo prazo, está uma questão central. Eu acho que as organizações que hoje estão pela não redução da maioridade penal, elas estão muito nessa perspectiva. E o Congresso, ao aprovar a redução da maioridade, ele está, no fundo, atendendo a uma questão que está, diríamos assim, no coletivo da sociedade brasileira, que está aflita, não tanto por resolver o problema, mas para resolver os seus problemas da insegurança, a criminalidade, dos assaltos, etc. Ou seja, a sociedade, ela, em tese, piorou sob esses aspectos, também porque a própria mídia não tem um projeto de educação, o próprio país não tem um projeto de educação do seu povo como um todo, e nós estamos diante da impunidade, e a impunidade pega fundamentalmente os grandes, entre aspas, e aí a redução da maioridade penal seria uma forma de resolver, entre aspas, um problema imediato. Na verdade, na cabeça dos e esse clamor público, desse clamor público por mais segurança, né, ele associa a redução da maioridade penal a uma melhora na violência que, na verdade, não ocorrerá. Né? O Ministério Público de São Paulo, por exemplo, fez um levantamento e concluiu que de todos os adolescentes infratores hoje no sistema do Estado de São Paulo, apenas 2% seria atingido por essa medida que acabou de ser aprovada na Câmara. 2%. Então, o percentual não é tão grande quanto se imagina. Essa ideia de que você, até determinado momento, até determinada idade, você deve reconhecer aquele ser humano como um ser humano em desenvolvimento, que merece uma atenção especial, uma proteção especial, isso é uma ideia que deve ser fomentada. Isso, os países mais desenvolvidos pensam assim, e traçar essa linha em 18, em 16, em 17, não vai fazer a violência aumentar ou piorar. E digo mais, hoje em dia, muitos adolescentes que cometem atos graves não têm 16, não têm 17, tem 15, tem 14, tem 13, tem 12. Então, a gente teria que ir reduzindo essa maioridade penal até chegar a que ponto? Até punir uma criança de 8, de 9? Então, isso é uma solução imediatista, simplista, que não trará para a sociedade o benefício que se espera. Né? Isso, para a gente que trabalha no dia a dia da criança e adolescente, isso é muito claro. Agora, a ideia que se vende para o grande público é que os adolescentes estão... A grande parte da violência é cometida pelos adolescentes e que eles estão ficando impunes e é por isso que a situação está assim. A gente sabe que os nossos problemas têm origens mais profundas, causas mais graves e consequentemente, soluções também mais difíceis. Né? As soluções não são tão fáceis como a gente gostaria que elas fossem, infelizmente. E seria, inclusive, interessante o Congresso Nacional pesquisar um pouco o porquê, por exemplo, a Alemanha, que havia reduzido a maioridade penal, está modificando essa legislação, passando a idade novamente para mais avançada. Por que os Estados Unidos, que são tidos aí o país mais avançado do mundo, estão voltando a questionar a redução da maioridade penal? Seria interessante que o próprio Congresso procurasse uma pesquisa nessa perspectiva, para tentar focar o problema no seu foco central, no seu foco verdadeiro, e não simplesmente atender a um apelo que está aí na sociedade, achando que é o menor que está sendo criminoso, ele tem que ser colocado na prisão. No fundo, tudo se trata de efetivar os tais direitos fundamentais. Aquela nossa conversa inicial, o tema dos encontros, dos direitos fundamentais, efetivados os direitos fundamentais das crianças, todo esse problema tende a reduzir. Mas agora, não é uma solução fácil, não é uma solução para hoje,
não vai produzir efeito depois de amanhã, infelizmente. Nós vamos ter que dar a discussão adiante desse problema, porque no nosso tempo aqui estamos acabando e nós temos que fechar o nosso bloco. Em outras oportunidades damos sequência à discussão dos direitos humanos fundamentais e me cabe agradecer a sua participação, doutora Daniele Silva de Carvalho, nesse programa de hoje. E, telespectadores, fiquem conosco, acompanhem os nossos programas, acessem o site da ASPIUF, entre no UFTube ou no YouTube para poderem estar presentes no acompanhamento dos programas da ASPIUF. Muito obrigado a todos e obrigado, doutora Daniela. Prazer.